3 animes de sobrevivência e pelo menos em 2 deles, com poderes um tanto quanto diferentes. Batum. Ryota Sakamoto, de 22 anos, é um desempregado que mora com a sua mãe, sendo aqueles caras que só ficam socados no quarto e não querem fazer nada da vida além de jogar e ser sustentado pelos pais. Mas ele é realmente bom em uma única coisa. A única conquista real é que ele é o melhor jogador do Japão do popular jogo online Batum. Só que a vida pacífica dele muda quando ele acaba sendo jogado e preso basicamente em uma ilha no meio do nada, com um pequeno cristal verde embutido na mão esquerda e sem memória de como ele chegou lá. Esse cristal verde serve como se fosse um radar, que ele acaba descobrindo depois, só que quando você ativa e acha uma pessoa, essa pessoa encontrada vai saber também a sua posição, só que quando os dois radares são usados ao mesmo tempo, um acaba bloqueando o outro. Mas logo mais, ele descobre que na realidade alguém decidiu recriar esse jogo que ele tanto gosta na vida real, mas agora não é só um joguinho, porque realmente vai ser valendo vida ou morte. Isso porque quando ele está vagando pela ilha e vê alguém e pede ajuda para esse estranho, ele acaba respondendo atirando uma bomba nele. Um dia normal no rio. Basicamente porque cada um dos jogadores estão armados com um saco cheios de bombas exclusivas conhecidas como Beam. E cada uma delas tem uma ativação bem diferente, como a de Ryota, que explode após 10 segundos. Tem outra que explode quando entra em impacto com alguma outra coisa. Tem uma Kisugo que está ao redor dela, depois implode e por aí vai. Além de que o jogador só pode ativar as suas beams originais com a sua impressão digital, mas pode, claro, se conseguir, pegar as beams de outro jogador que levou de base, aí sim carregar consigo e ativá-las, além de várias outras formas e coisas que se pode fazer. Além de tudo isso, de tempo em tempo tem um avião que passa pela ilha e larga suprimentos. É bem um Battle Royale mesmo, que é o que é na verdade o jogo na realidade. Os jogadores então são encarregados de matar 7 de seus colegas participantes e levar seus cristais verdes para assim conseguirem voltar para casa. Inicialmente ele é meio contra a violência, só que Ryota acaba sendo forçado a lutar quando percebe que a grande maioria dos outros jogadores não são tão acolhedores assim. Ele acaba se juntando com Himiko, uma companheira do Batum Online e que era esposa de Ryota no jogo. Assim, eles tentam sair da ilha juntos, aproximando-se cada vez mais da verdade por trás dessa disputa de morte. Aí tem muita explosão, ação, trama do caramba, estratégia, vai fazendo aliados, inimigos, a gente descobre que na verdade foi a mãe de Ryota que meio que vendeu ele pra esses doidos aí, porque tava cansada também de só ver ele enfiado no quarto jogando e ser sustentado. Essa basicamente é a história, o enredo da primeira temporada, mas o restante da história é bem interessante, porque à medida que a série progride, o que poderia vermos legal isso em uma segunda temporada, é uma questão de investigação e toda uma trama que é revelada sobre o desenvolvedor real do Batum, que na verdade ele é associado a uma organização semelhante a uns Illuminates, que é liderado por um cara que na verdade é nada mais, nada menos que o pai biológico de Himiko. E para terem uma ideia, tem até 2 finais alternativos, um bom final e um final ruim. Então seria bem legal. Tem um anime que eu sempre fiquei esperando uma segunda temporada, que nunca veio e provavelmente nunca virá. E eu sempre me perguntei o porquê, mas a única coisa que eu escutava falar é que tinha muita gente falando mal do anime. Cara, eu não consigo entender o porquê. Que anime bom, ainda mais para 2012. Mas quando eu fui ver a fundo em 2017, o produtor disse que se o jogo Batum Online conseguisse manter-se no top 5 de aplicativos do Japão, iria sim ser produzida uma segunda temporada da série. Mas ele acabou ficando só 2 semanas no top 5 e depois sumiu até do top 50. E a primeira e única temporada que temos no Japão vendeu miseráveis 338 cópias de Blu-ray. E daí em diante foi só especulação mesmo. Basicamente não agradou o pessoal de lá, porque fora do Japão fez sim muito sucesso e gera interesse até hoje em dia. Até porque é de um estúdio bem interessante, criadores de, por exemplo, Death Note, One Punch Man, Overlord, Soul no Friday, entre outros bem famosos, mas em contrapartida dá pra meio que entender que tem que ter muito sucesso mesmo pra ter uma continuação. Deate Gobyo de Battle.
Akira Shiroyanagi, um estudante do ensino médio de 16 anos com excelentes notas, na realidade as melhores possíveis, e um hobby incansável de jogar. Mas ele domina praticamente todos os jogos e o que ele quer mesmo é um jogo que deixe ele totalmente focado, que faça ele esquecer do cotidiano, até porque ele está entediado com a sua vida diária normal. Quando ele está literalmente pensando nisso, ele acaba sendo atacado por um misterioso homem e bem esquisito, parece meio múmia, meio Frankenstein, que de repente apareceu do nada e sai arregaçando um caminhão com soco e perseguindo somente ele. Mesmo tendo um negócio desses atrás dele, ele simplesmente fica feliz, porque isso se parece com um jogo, onde para fugir ele precisa de uma estratégia, por exemplo, ou prever a ação desse cara, até criar armadilhas e formas para combater e para parar esse cara. E realmente conseguiu derrotar esse cara como se fosse um jogo. Mas logo depois, Akira foi morto por uma mulher meio gato, mágica, que apareceu do nada também e disse que é incrível ele ter vencido um dos bichinhos dela. Kei acaba acordando em uma misteriosa instalação semelhante a um hospital, como algo como algemas, em um local onde apenas pessoas em circunstâncias bem semelhantes estão ali reunidas, e depois essa mulher mágica chamada Metsune aparece e é explicado que cada um deles já nem existe mais em nenhum registro nacional, ou seja, basicamente para o resto do mundo eles já estão mortos, e agora eles vão lutar usando habilidades dadas a eles e até já usam uma pessoa como auxiliar para demonstrar a habilidade dela, por exemplo. Ao longo da história temos o primeiro programa de batalhas, que são individuais no 1x1, onde eles são levados daquela sala inicial para um quarto, e nesse quarto tem um envelope que vai estar descrito qual é a habilidade que ele possui. Assim, ninguém sabe qual habilidade o outro tem. E qual é a habilidade de Akira? O canhão? Bom, ele demonstra várias habilidades ao longo do anime, mas não. A habilidade inútil e incrível que ele tem, na verdade, é de ter a habilidade que o seu adversário acha que ele tem. A partir daí temos o segundo programa de batalhas, que é 1 contra 1, só que um grupo de 5 de cada lado. O terceiro programa de batalhas em equipe, e só depois fica assim mais aberto, vamos assim dizer, no quarto programa, no qual competem 6 grupos de 12 pessoas, indo para um local mais aberto, tendo até facções, líderes de cada facção e tudo mais. Não são, nossa, que lutas mais lindas, estilo Frying, mas tem bastante ação, estratégia, como as formas que ele vai usando esse ou esses poderes dele, os aliados que vai fazendo ao longo da história e os demais poderes que vamos descobrindo que cada um tem. Essa primeira temporada, vou ser sincero que não teve um começo tão bom, mas teve alguns ótimos episódios no meio. Mas, caso tenha uma segunda temporada, eu espero uma animação melhor, já que essa primeira parte não chegou a fazer jus ao conceito intrigante que leva essa obra. Darwin's Game. Hamada, amigo de classe de Kaname Sudo, está fugindo de um ser que consegue ficar invisível e, como única opção, ele chama a ajuda de Kaname para salvá-lo, mas acaba sendo morto porque não deu tempo. Estranho esse início, né? Na realidade, Kaname Sudo, um estudante do ensino médio de 17 anos, aceita um convite online de um amigo para jogar um jogo de aplicativo chamado Darwin's Game, na manhã seguinte a Hamada ter desaparecido, que é um jogo para celular no qual ele nunca ouviu falar, só que assim que ele abre o aplicativo, uma cobra verde de repente sai da tela do telefone e morde o seu pescoço, deixando ele inconsciente. Ele acaba acordando na enfermaria sem sinais de picada de cobra e é orientado pela escola para tirar o resto do dia de folga. Embora ele tenha ficado intrigado com o que aconteceu, ele acaba achando que na verdade tudo isso foi algo com uma alucinação e embarca no trem para casa. Quando ele usa o aplicativo mais uma vez, e o aplicativo parece ser como qualquer outro de batalha, Kaname respira aliviado e decide começar então a sua primeira partida. Só que a agradável surpresa durou pouco, já que o oponente no jogo apareceu bem na frente dele e tenta caçá-lo com uma faca, sendo o mesmo que matou Hamada. Enquanto corre desesperadamente pela sua vida, Kaname percebeu que Darwin's Game não é um jogo comum, mas sim uma luta pela sobrevivência, e ele tenta até pedir ajuda para um policial que não acaba nada bem. Mas um outro amigo de classe, o Kyoda, que já joga esse jogo, apareceu para ajudá-lo, e de início até conseguem parar o adversário ou
o mascote do time de beisebol local, que tem o sigil, como eles chamam essas habilidades, de ficar invisível, mas Kyoda acaba tomando uma facada no bucho. Assim, enquanto ambos tentam fugir, Kyoda vai explicando o que é tudo isso, do que se trata, o que são os sigil, ou poderes que cada um recebe ao entrar nesse jogo, e que Kaname também tem uma. Mas nessa primeira batalha dele, ele não soube usar, até porque não sabe o que é que ele pode fazer. Mesmo assim, quando termina o tempo da batalha, Kaname acabou causando mais dano ao seu adversário, por isso ele ganha a partida, e o panda mascote vai de base, sendo meio que consumido por blocos e sumindo totalmente. Quando ele vai ver como está o seu amigo Kyoda, vê que o mesmo aconteceu com ele. Depois disso, ele acaba se encontrando com uma outra jogadora, que se diz disposta a dar mais informações sobre o jogo, caso Kaname se mostre ser alguém confiável, mas devido a algumas circunstâncias, essa conversa acaba virando uma luta e finalmente Kaname consegue usar o seu sigil, criando uma arma em sua mão. A partir daí temos alianças, principalmente com essa jogadora que acabou lutando contra ele, e vários oponentes, assim como várias habilidades, e entendermos melhor que o sigil, ou habilidade de Kaname, não é criar uma arma em sua mão, mas sim permite que Kaname reproduza em sua mão qualquer objeto que ele tenha tocado antes. Só que essa habilidade não consegue, por exemplo, produzir tecnologias complexas, como os celulares ou objetos grandes como carros. E os objetos que ele cria não são réplicas perfeitamente exatas, além disso não são tão boas, fortes ou resistentes quanto uma original. Mesmo assim, ele continua avançando, se tornando praticamente como se fosse o cabeça de um grupo para continuar a sobreviver e descobrir mais sobre esse jogo e procurar e matar o mestre do jogo. Um outro anime muito esperado para ter uma segunda temporada, embora esse seja mais recente que Batum, mas tem praticamente uma história muito parecida, porque provavelmente não terá uma segunda temporada. Mesmo estando no catálogo da Netflix, a produtora Nexus nunca falou sobre uma segunda temporada, porque a aceitação no Japão também não foi lá essas coisas, mas fora dele foi muito alta. Já tiveram diversas especulações também de vir a ser lançado em 2021 ou 2022, mas até agora nada. Mesmo a primeira temporada tendo terminado por volta do volume 8, e sabemos que até 2021 foram lançados até o volume 23, sabemos que material tem. 3 animes de sobrevivência que poderiam muito bem ser 3 animes que provavelmente não terão uma segunda temporada, porque, né, tá difícil algum deles ter uma continuação. E você já sabe que a sua opinião aqui é a mais importante, por isso eu sempre peço para deixar o seu comentário e me dizer o que achou das análises feitas, se concorda comigo ou se discorda de mim e qual anime nesse gênero você acha que faltou nesse vídeo. Meu muito obrigado e valeu!